Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos à porta do início de mais um ano letivo. O arranque terá lugar entre os dias 12 e 14 de setembro. Importa, por isso, olhar para o nosso agrupamento de escolas, principalmente perceber se está tudo preparado para receber alunos, professores, auxiliares, encarregados de educação e saber também que desafios se colocam ao agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques. Nesse sentido, é hoje nossa convidada a diretora do agrupamento. Maria Helena Vieira tem 63 anos e profissionalmente uma vida inteira dedicada à educação. Primeiro como docente, mais tarde como diretora de um agrupamento que atualmente dá resposta educativa às populações de uma área geográfica significativa do concelho de Santarém. Estamos a falar de 14 jardins de infância, 13 escolas do primeiro ciclo e 2 escolas do ensino básico com segundo e terceiro ciclo. O seu currículo é vasto, daí que tenhamos de abreviar um pouco. É licenciada em Educação, na área de Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores, pela Escola Superior de Educação de Santarém. Tem bacharelato do primeiro ciclo do ensino básico, curso de formação especializada em Administração Escolar pelo Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra. Entrou na Escola Básica 2-3 de Alcanede em 1999, depois de diversas experiências como professora em outras localidades, sendo membro da Comissão Instaladora do Agrupamento de Escolas de Alcanede a partir de 2001. Depois, mais tarde, em 2009, assume as funções de diretora do então Agrupamento Vertical de Escolas, antes da constituição, em 2012, do Agrupamento de Escolas Dom Afonso Henriques, em sequência da agregação do Agrupamento de Escolas de Alcanede com o Agrupamento de Escolas Dom Manuel I de Pernas. Professora Helena Vieira, seja muito bem-vinda ao Portal Alcanede. Igualmente, obrigada pela oportunidade. Antes de nos focarmos concretamente no início do ano letivo de 2023-24, eu gostaria de começar a nossa conversa por recuar um bocadinho no tempo. Também não é assim tanto tempo como isso, porque não voltarmos a 1980, quando começou a dar os seus primeiros passos como docente. Que recordações é que guarda dessa época? As mais importantes da minha vida. Eu sou professora por vocação e apesar de todas as formações e todos os cargos que tenho desempenhado e que fui desempenhando ao longo da vida, ser professora foi a minha primeira missão. Sempre gostei muito dos meus alunos, sempre gostei muito de me dedicar à escola, tive essa possibilidade também, mais longe, mais perto, em vários locais. E acho que isso é muito importante para as funções que desempenho hoje. Nunca me esquecer daquilo que sou. O que eu sou é professora, para todos os efeitos. Isso às vezes traz alguma, além de trazer sempre uma responsabilidade acrescida, traz também algumas dificuldades na gestão, porque não estão a falar, tanto os professores como os pais, como os assistentes operacionais, não estão a falar com uma pessoa que não está dentro da realidade das escolas e que não conhece. É muito engraçado, gosto muito de ir às salas de aula com os miúdos, pelo menos com os mais pequenos, que eram os da minha faixa etária, e acho muita graça como ainda tenho aquele bichinho de ensinar e depressa passo para o outro lado e deixo de ser a diretora e passo a ser a professora da turma onde estou. Portanto, recordações muito boas, vocação sempre, foi sempre a minha vocação, paixão também, nunca perdi, nem agora nas funções de diretora, portanto faço o meu trabalho com muito gosto. Ora bem, em Abrã teve 5 anos, por exemplo, nas Viegas 10 anos, ou seja, para além de outros locais, outras localidades, acabou por ser as duas zonas onde acabou por estar mais tempo, mais fixa, digamos assim.
foi aí que deu os seus primeiros passos. Que memórias também guarda desses locais? Os primeiros passos até anteriores. Creio que no Cartaz, por exemplo, no também. Cartaz. O Cartaz foi os meus primeiros passos, estive colocado. Os meus primeiros passos, por acaso passei ontem lá, gosto de rever, é sempre bom nós revermos as nossas bases e os nossos princípios para termos os pés bem assentos no chão. A primeira escola em que eu estive é na localidade de Antas, que pertence à freguesia de Carvalhal Bem Feito, Caldas da Rainha, até porque estudei nas Caldas da Rainha e depois fiquei lá a trabalhar, ainda agarradinha, um bocadinho agarrada, ao não querer voltar para aqui e continuar com os meus colegas e com o meu grupo. E de todas estas escolas eu tenho memórias muito presentes. Eu tenho uma coisa no meu percurso, eu nunca me vi embora de uma escola por vontade própria. Foi sempre pelas contingências do destino, ou porque estava a substituir alguém e a colega apresentava-se, ou porque, e daí estar também o tempo que tive no Cartacho, ou porque tinha recondução e conseguia ir ficar novamente. Eu nunca tive coragem de deixar os meus alunos, daí também nunca ter passado por muitas escolas. No Cartacho estive 2 anos, enquanto tive lugar. Trabalhava da parte da tarde, começava por volta da 1 da tarde, terminava às 5 e tal, 6 horas, como é normal. Ia de autocarro, naquela altura os professores ainda iam muito de autocarro, ia de autocarro para Santarém de manhã, sabemos todos qual é a nossa dificuldade de transportes à sede do Conselho, e passava todo o meu dia a preparar as aulas e as minhas atividades, e mesmo assim não me vi embora, nunca tive coragem. Aí foi a minha grande lição de professora. Não foi nas Antas, em que guardo uns olhos de alguns meninos ainda no coração, ainda ontem pensei neles, o que é que será feito deles, até por algumas necessidades a nível familiar. Já bem crescidos, não é? Já bem crescidos. Eu já penso que eles devem ter filhos, já penso que, tenho a certeza que devem ter filhos e espero bem que sim, que é sinal que a vida se cumpriu, porque para alguns não era fácil. No Cartaz foi a minha primeira grande mostra de que temos de fazer, não é só aquilo que nos ensinam. Foi-me atribuída uma turma de primeiro ano, só primeiro ano, com 29 seres pequeninos, todos 5, 6 anos, a fazer 6 anos, os que faziam 6 anos em dezembro, com 2 meninas que frequentavam, 2 irmãs gêmeas que frequentavam o Vale de Santarém, portanto, alunas com necessidades educativas especiais. E a primeira recordação que eu me lembro, quando olhei para aquela turma, tinha sido uma colega que chegou à idade da reforma, e daí aparecer aquele lugar para mim. Eu pensei, como é que eu consigo pôr esta gente a ler e a escrever até ao final do ano? E aí tomei a verdadeira noção de que era procurando a diferença neles todos e procurando ir ao encontro deles todos. Esse ano foi muito marcante, porque quando eu chorei algumas vezes de emoção, quando eles faziam descobertas, porque para um professor é tudo muito difícil, todos os ciclos, as pessoas, cada um fala da sua experiência, mas para um professor de primeiro ciclo ter a responsabilidade de pôr 29 seres humanos a começarem a ler e a escrever, traz tudo para casa, traz tudo todos os dias, e todos os dias se arranjam expectativas. Eu consegui, não sou melhor que os outros, nem pior, mas quando eu chorava era quando eles faziam conquistas e me vinha a lágrima ao olho, olha, este já está, o outro já está. Ali a partir do Carnaval nós costumamos a dizer que vimos as diferenças. E depois não tive coragem de me vir embora, porque eles precisavam de mecanizar tudo aquilo que tinham aprendido comigo. Fiquei no ano a seguir. Como era muito nova, depois para o 3º ano já não os pude acompanhar porque foi outra professora colocada, e assim foi a vida. Nunca tive coragem. Tenho muito boas recordações de todas as minhas escolas. Fiquei 10 anos em Viegas, talvez o local mais difícil, porque quando fui para Viegas havia telescola da parte da tarde e havia outra colega. Quando terminei, devido ao número reduzido de alunos, acabei com os 4 anos de escolaridade e eu sozinha, sem funcionária, sozinha não, tinha os meus meninos. E tinha as idosas todas lá à volta, que era o meu público em todas as festas que fazia, que eu muito recordo e que
guardei muito boas recordações de todos os meus locais de trabalho. Seguramente tempos diferentes dos de hoje. A professora Helena Vieira esteve na gênese da criação do agrupamento de escolas de Alcanede e na constituição do atual agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques. À época era algo que se impunha, digamos, do ponto de vista de organização, de resposta educativa necessária para estas freguesias do concelho de Santarém? Temos duas fases. A fase da criação do agrupamento de escolas vertical de Alcanede era o que se impunha. Nós não podemos ficar, e houve alguma contestação, mas penso que com o tempo todos entendemos e temos de ter essa visão. As escolas mantêm as localidades com vida, é verdade, mas nós não podemos dar aos alunos dos nossos tempos as mesmas condições ou as poucas condições que os seus pais tinham nas escolas deles. Portanto, impunha-se encerrarmos 12 escolas de primeiro ciclo que estavam como a escola de Viegas estava, onde eu estava anteriormente. Uma professora, o máximo 2 professoras, sem refeitório, sem terapias, salas de terapias, sem técnicos especializados. Portanto, tínhamos que dar este salto e ultrapassar dificuldades e criar melhores condições para os nossos alunos. E isso conseguiu-se quando encerrámos na freguesia de Alcanede e vieram, portanto, todos os alunos para o centro escolar. Com algumas dores, com algumas dificuldades, claro, mas proporcionamos uma educação que não conseguimos proporcionar nas escolinhas. Sem dúvida. Professora Helena Vieira, olhando para a atualidade, agora para o início do ano letivo 2023-2024, neste momento podemos dizer que está tudo preparado para um arranque, digamos, sem grandes sobressaltos? Nós não vivemos numa zona, nós estamos numa zona com muita dificuldade de contratação de professores. Ainda assim, as habitações são dentro do preço razoável, as pessoas vêm, ficam cá. Neste momento preciso de um horário de informática ainda, de um professor de informática, e o horário que me preocupa um bocadinho mais é o do espanhol. Já houve 2 docentes que aceitaram o horário e depois que recusaram. É uma variante que quando eu ficava, de antes não era assim, quer dizer, nós aceitávamos e íamos para onde éramos colocadas. Agora os professores podem rejeitar várias vezes. De qualquer das formas, eu penso, como é um horário completo e é um horário com alguma concentração nos dias, que durante esta próxima semana sejam colocados professores. Os nossos professores têm às vezes têm uma vantagem e têm outra desvantagem. Muitas vezes, quando concorrem para o nosso agrupamento, concorrem a pensar que vão para a cidade de Santarém, que é Concelho de Santarém. E daí, às vezes, não ser mesmo o que pretendem. Por outro lado, também abrangemos uma grande área de Coimbra, Pombal, Leiria, isto já não há distâncias assim tão grandes e, portanto, onde há mais professores sempre, e vêm até nós e durante o ano ficam. Depois há aquelas situações que vão aparecendo atestados médicos, vão aparecendo, neste momento, apareceu-me uma professora de História também que não pode assumir a turma por motivos de doença, vamos ter que pedir horário, mas as coisas estão a processar-se de forma mais célere. Vamos ver se realmente isto vai acontecer, claro, que depois temos toda a desmotivação dos professores, temos toda a distância e pode haver algumas situações, umas ou outras. Neste momento estou tranquila, mas com esta sempre ciente da dificuldade que estamos a sentir na classe. Uhum. Ao nível de assistentes operacionais, daí não há nenhum problema neste momento? Assistentes operacionais, isto é preciso nós percebermos a situação. Pela lei,
que rege as assistentes operacionais, são colocadas pela autarquia, como sabem, estamos acima do rácio. Portanto, temos sempre acima do rácio. E porquê é que estamos acima do rácio? Porque é uma luta que eu tenho travado sempre. Porque nas cidades, as associações de pais têm muita gente, têm muitas pessoas e podem contratar assistentes operacionais que fiquem naqueles períodos de tempo em que não estão os professores, e isso não é muito dispendioso para os pais. Nós estamos numa zona em que isso não acontece, em que as pessoas têm algumas dificuldades, as associações de pais não são muito grandes, os recursos também não, e, portanto, temos alargado os horários de acordo com as necessidades dos pais. Por exemplo, o centro escolar abre às 7h15, às 7h30 já está a receber meninos, que os pais vão para as indústrias, os vários empregos. E não só o centro escolar, estou a dar o exemplo porque é aqui o mais perto, mas isto em várias localidades. E pela autarquia só devia ser suportado o custo a partir das 8h30. 8h30, 5 da tarde, os nossos horários são mais alargados. Portanto, de acordo com o rácio, estamos acima do rácio, mas é imprescindível para a nossa realidade. Já somos tão penalizados por estarmos fora do grande centro, que é uma luta que tenho travado sempre. Neste momento temos 88 assistentes operacionais, mas mesmo assim temos mais 22,6, que são as pessoas do programa de ocupação e emprego, que vêm do centro de emprego. Isto faz-se para não ter escola nenhuma em que não haja pessoas especializadas, haver sempre uma ou outra, mas depois estarem a trabalhar com as outras também, e alargarmos estes horários às famílias, porque acho que a obrigação que temos é servir a família sem custos adicionais. Já temos o custo, não é da interioridade, quando nós dizemos que somos Ribatejo, até pensam que somos mais daquele lado, é da distância. Isso tem sido uma luta. Professora Helena, deixa-me regressar ainda, se me permite, também à questão dos professores, porque o último ano foi marcado, como toda a gente sabe, e de uma forma muito vincada, diria, pelas reivindicações dos professores, dando origem a uma série de greves por todo o país. Creio que em outubro, inclusivamente, estará já marcada uma outra a nível nacional. No que toca aqui ao agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques, de que maneira as greves têm ou não afetado os alunos? Há realidades diferentes. Onde há pessoas mais ligadas aos sindicatos, é normal terem outra força, não quer dizer que os outros não tenham também, mas é normal ter essa força. Portanto, há escolas que encerram quando há greve, Alcanedo raramente encerra, mas ano passado encerrou uma vez, portanto, raramente encerra. E isso, portanto, tem uma leitura diferente. Depois, há também os ciclos, que são diferentes. Os professores de primeiro ciclo e os educadores de infância estão mais próximos das suas crianças, das suas famílias, não são tão longe, não fazem tanta greve. Muitas vezes fazem por apoio aos outros docentes e aos funcionários. A distância tem muito a ver para isto. A distância onde as pessoas estão colocadas tem muito a ver com a greve. Claro que os motivos são mais que justos. Eu, neste momento, há aqui uma série de coisas na educação que parece que é um rolo que se vai enrolando e que ninguém consegue desatar ou pôr em melhores condições. E os professores, quando fazem greve, é porque estão já muito no limite e fazem por isso. Eu estava a dizer que, por exemplo, em relação ao primeiro ciclo, eu este ano tive que, por prazos, por timings de concurso, mandei 3 lugares a concurso onde tinha 13 professoras de primeiro ciclo, não pude ficar com elas porque elas tinham de concorrer naquela altura e eu só pedi a colocação de substitutos, só pude pedir na semana passada. Portanto, há aqui um desfazamento que certamente nos dificulta. Dificulta-nos a nós, dificulta às famílias e dificulta aos professores que poderiam ficar mais perto, dar continuidade pedagógica, e isso não aconteceu por isto mesmo. Já para não falar nas questões salariais e nas outras questões todas, portanto. Agora, no nosso agrupamento também não há muitas greves, porquê? Porque nós temos a felicidade de estar numa zona
em que os professores ainda são uma referência para os alunos e os alunos não destratam os professores. Lá temos um caso de uma situação em que acontece qualquer coisa menos agradável, mas há os professores que vêm para nós estão quase como eu no início da vida, só se vão embora porque têm que ir para muito longe ou porque vivem muito longe. Temos professores desde Chaves, à Guarda, e portanto têm que procurar a proximidade das famílias e da vida deles. Agora, os nossos alunos e as nossas famílias não são complicadas, não são problemáticas, não destratam os professores, e isso também é um bem-estar, que eles muitas vezes chamam um oásisinho aqui na nossa região, no país, e isso é uma felicidade para nós. Com certeza que sim. Já agora, só para termos uma ideia, no agrupamento todo, estamos a falar de quantos alunos atualmente? Atualmente estamos a chegar aos 1500. Tivemos uns aninhos que andámos nos 1200, vai sempre variando. À data de sexta-feira, quando tirei os últimos dados, eram 1480 e qualquer coisa. Claro estamos numa tendência crescente, então. Estamos. Não é que as famílias tenham mais filhos, mas estamos numa zona de muita empregabilidade, portanto, em que vêm muitos imigrantes. Nós, por exemplo, temos no agrupamento 14 nacionalidades diferentes. 14 nacionalidades diferentes. Depois apanhamos aqui uma zona, a zona da agricultura, a zona mais da área de Pernas, São Vicente de Paúl, aquela zona mais Ribatejo, Lusíria. Temos mais indianos, nepaleses, mais Bangladesh, indianos, já disse, indianos, acho eu. Ou seja, é uma nova realidade, não é? É uma nova realidade. Aqui na zona de Alcanede, todos os dias nos chegam brasileiros, até porque os anos letivos do Brasil não correspondem aos nossos e, portanto, eles estão sempre a chegar. O que é hoje, amanhã já não é esta realidade, já é outra. Mas é uma riqueza multicultural muito grande, é uma diversidade nova e tudo estamos a fazer para terem uma boa integração e sentirem-se apoiados, porque são famílias que precisam muito da escola, porque não têm avós, não têm outro suporte senão a escola. E isto, falarmos a mesma língua, o Brasil, não quer dizer que nos entendamos todos. Não quer dizer que seja mais fácil, não é? Exatamente. Nós criámos uma disciplina já o ano passado, que é o português inclusivo, que é só dedicado aos brasileiros, porque o Brasil em si já é da imensidão que nós conhecemos, não é? E vir do Roraima ou vir da zona do Rio de Janeiro não é a mesma coisa. E, portanto, temos que nos entender todos. Inclusivamente, no dia 27 de outubro, vamos fazer um dia de multiculturalidade, em que vamos convidar as famílias a vir às nossas diferentes escolas e mostrarem-nos um bocadinho do que é a sua realidade, porque eu não quero guetos, muito me gostaria se houvesse guetos no meu agrupamento. Eu quero que os alunos colaborem, participem e que se sintam integrados, e é isso que procuramos fazer sempre. Professora Helena Vieira, uma outra questão que eu lhe gostava de colocar tem a ver com os rankings. Atualmente, sim, os rankings que existem, nomeadamente ao nível dos exames, concorda com eles da forma tal qual como estão a ser realizados? Não, há coisas que eu tenho de cumprir porque tenho que fazer, porque uma coisa é nós concordarmos, outra coisa é sermos responsáveis. Mas o que me diz é o meu ranking interno, é os meus resultados internos e externos, neste ano que houve avaliação externa. Os rankings tem muito que se lhe diga, até pela população escolar, começa logo por aí. Eu já vivi aqui uns anos com algum aperto no nosso agrupamento, porque os alunos iam todos para o ensino privado da região. Iam todos não, iam os alunos que tinham bons resultados escolares, que saíam do 4º ano com bons resultados escolares, famílias estruturadas, não deveriam ser beneficiários da ação social escolar,
e nós ficamos com o resto. Portanto, à partida, a proveniência dos alunos faz toda a diferença. Quer queiramos, quer não, a escola faz a sua parte e não faz só ensinar, como muitas vezes se diz, também faz educar. Mas os rankings não olham para estes números. Não olham para a escola também não escolhe os alunos, não é? Recebe os alunos. Por isso é que eu digo, nós ficamos com todos, tentamos ir à problemática de cada um, tentamos integrar. Não, a escola pública tem esta, para mim, é uma vantagem, porque na vida, e eu digo isso muitas vezes às famílias e aos pais, nós não podemos escolher com quem os nossos filhos vão dar e se vão relacionar. Eles têm é que saber relacionar-se com todos e escolher o caminho deles. Portanto, concordo plenamente que as pessoas procurem o melhor para os seus filhos, mas o melhor às vezes não é só a escola privada, até porque a escola privada preocupa-se muito com esses rankings e a escola pública preocupa-se mais com o ensinar a ser gente e a fazer, às vezes, com menos resultados académicos, mas se forem pessoas que consigam ter uma profissão e que consigam ser autónomos e socialmente responsáveis, acho que é o mérito todo da escola pública. Portanto, vejo as questões assim. Muito bem, gostava de virar mais uma página nesta nossa conversa. É do conhecimento público que a EB23 de Alcanedo necessita de obras de requalificação. De resto, o Governo, inclusivamente, reconhece que a escola está na lista de estabelecimentos prioritários, de estabelecimento de ensino prioritários, com previsão de um investimento que poderá rondar qualquer coisa como 6 milhões de euros. Valor que deverá ser suportado na totalidade pelo Estado e pela União Europeia. Estes são os dados que dispomos atualmente. Tem alguma informação atualizada sobre este tema que nos possa dar? Tem sido um trabalho. Nós fizemos um projeto do que pretendíamos para a nossa escola. Esse projeto seguiu para o Ministério da Educação, foi aprovado e ainda amanhã vou ter uma reunião com a equipa de técnicos que vai passar a fazer, a partir da nossa proposta, que nos vai apresentar o projeto de obras para a escola. Portanto, tudo nos indica que no Concelho de Santarém será a nossa escola e a Escola Secundária Ginestal Machado que irão entrar nesta primeira fase. Por acaso, nós sabemos que as coisas em Alcanedo demoram muito a fazer, às vezes demoram mais do que nós queremos, não é? Mas não vejo esta questão parada. Pode vir ainda realmente a ter algum entrave, mas vejo de os serviços que têm que fazer todo o projeto, ligam muitas vezes. Ainda falei esta semana passada, amanhã vou ter uma reunião com os técnicos e com a Câmara Municipal ao fim do dia para discutirmos mais alguns assuntos, portanto é um assunto premente. Penso que... peço desculpa interromper, mas importa saber, por exemplo, que numa obra desta natureza, quem tem que fazer o primeiro investimento, segundo creio, é a própria Câmara Municipal e que depois irá ser, digamos, ressarcida dos valores em causa, não é? Mas há aqui duas vertentes que estão a ser movimentadas e que me dão uma certa esperança. É a Câmara Municipal que já tem a tal empresa de projetista para agarrar nos nossos bonecos, vá lá nos nossos desenhos e discutirmos o assunto, e por outro lado é a tutela, que também ainda na semana passada me ligaram a saber quantas turmas é que eu queria para arrancar com o secundário, e que estavam a tratar do assunto, portanto, da parte pedagógica. Quer dizer, esperei tantos anos para o pavilhão, e o pavilhão desportivo está cá, portanto, mesmo que não seja eu já a estar à frente da escola nessa altura, gostaria muito de deixar as coisas encaminhadas no bom sentido. Temos um projeto muito consistente, muito agradável e muito que dá a resposta de futuro. O nosso projeto
é basicamente constituído, não sei se dá para nós falarmos, não, se... Sim, claro que sim. É naquela parte do jardim da escola básica, portanto, na parte sudoeste, oeste, portanto, naquela parte, em 3 pisos. Portanto, foi a proposta que fizemos, também com uma equipa projetista, mas por nossa conta e risco ainda, para apresentarmos o que queríamos. Será um piso ao nível do subsolo para espaços de alunos, arrumações, armazéns, várias situações. E depois, um primeiro piso com 10 salas e um outro segundo com 10 salas, que vai à cota do resto de chão atual e que liga aos 2 edifícios. O refeitório, a zona social, passará para... Isto é o nosso projeto, é como digo, eu agora vou estar com os técnicos projetistas mesmo, mas é o projeto que foi aprovado e que acharam por bem a nossa proposta. Agora vamos ver as alterações que vêm e as propostas que vêm a seguir. Passaremos a parte social para trás do pavilhão, onde estão aquela série de contentores, e ficaremos com laboratórios, a nível do atual resto de chão, ligando estas 2 partes. E a semana passada disse que gostaria de começar progressivamente com 4 turmas de 10º ano, depois 11º e por aí além, para ir às várias ofertas educativas que devemos dar aos nossos jovens. Mas falar de algum tipo de prazo é prematuro nesta altura, não é? É prematuro. Segundo o nosso Sr. Ministro da Educação, em 2030 estará tudo feito. Tudo, estas primeiras. Portanto, ainda estamos em 23, 24, mas se for assim, esperamos 20 anos pelo pavilhão, portanto será muito mais rápido. Aliás, a escola está com muitas salas em monoblocos, portanto, até para o 9º ano, até chegarmos ao 9º ano, com este aumento de população, nós temos de dar resposta aos alunos e, portanto, precisamos de melhores condições. O 10º ano, ou o secundário, eu estou a falar do 10º ano porque seria o primeiramente, acho que é uma aspiração que todos merecemos. Uma freguesia tão rica, que tanto contribui para o Conselho, para o nosso Conselho de Santarém. Os nossos filhos, já foi assim no meu tempo, no tempo do meu marido, nos vossos tempos, as nossas crianças levantam-se, jovens, à mesma hora há uma série de anos, para ir para Santarém, e depois o regresso é ao fim do dia, e acho que já merecemos oferta mais próxima de nós, porque as potencialidades estão cá. Portanto, temos de usufruir de ensino, de cultura, de formação, e eu digo isso sempre muito aos nossos alunos. Vão para fora, formem-se, mas a partir do 12º. Vamos tentar que vocês fiquem cá até o 12º, porque agora já não há, como havia aqui há uns anos atrás, a necessidade de ir primeiro para Santarém ou para Rio Maior, até porque o próprio Conselho está a perder. Tenho que ver isso, isto é uma das minhas lutas a nível político. O Conselho de Santarém está a perder, a minoria dos jovens vão para Santarém, porque os próximos ali da zona de oeste vão para o Rio Maior, muitos, da Alcanena inclusivamente. Depois da zona de Uniais vai tudo para Alcanena. Os da Serra vão para Porto Mós. E, portanto... Jovens e não só. Jovens e não só. Os outros casos têm que ser outras entidades, apesar de eu como cidadã também dizer, mas isso mesmo. Mas realmente é uma luta e nós temos a obrigação, e eu sempre... nunca fui de fazer o politicamente correto, mas o melhor para a minha escola, e quero acabar os meus tempos com esta consciência de tudo ter feito e tudo ter dito para conseguir o melhor para a população da qual eu faço parte, que tenho este orgulho de ser alcanedense e de ter e sentir na pele também o facto do meu pai não querer que eu fosse estudar para Santarém. Porquê que ele não foi estudar para Santarém? Fui para um colégio interno, porque tinha de sair muito cedo, era menina naquela altura, não é? E ele, como só tinha... Joaquim não deixava. Ele não deixava, e então eu
fiz, daí eu estava início agarrada às Caldas da Rainha porque tive que ir para o privado para seguir os meus sonhos. Portanto, não há necessidade de vivermos ainda assim, tem de olhar para nós de outra forma. Muito bem, já agora aqui uma fotografia do pavilhão desportivo, era um sonho também com uma série de anos que acabou por se tornar realidade. Uma pergunta, professora Maria Helena, ele está a ser utilizado pela comunidade extraescolar, digamos assim? Ainda não está na totalidade, e é um apelo que eu lanço às pessoas, porque contratualizámos com a Viver Santarém, é uma gestão bipartida entre o agrupamento e a empresa Viver Santarém, contratualizámos 2 assistentes operacionais para a abertura do pavilhão fora das horas letivas, portanto para a comunidade. Ele tem todas as condições para isso, até porque tem uma entrada para dentro da escola que se fecha à noite e abre para fora, e depois abre para fora. Também não é um caminho muito fácil, isto há dificuldades em todo o lado. A escola de futebol está a utilizar, quando é solicitado também está a ser utilizado, e é engraçado porque as associações desportivas aqui à volta, desde o entroncamento, por exemplo, vai até ao entroncamento, mas outras mais próximas, vêm fazer a preparação dos seus atletas para os campeonatos de, sei lá, futsal, basquete, as várias coisas. Aqui da nossa zona, tirando a escola de futebol de Alcanede, só muito parcialmente, porque era como eu estava a dizer, há um pedido de uma associação para constituir uma equipa, mas depois a própria, eu não lhe chamo burocracia, as regras que nós temos de definir e que também têm de definir não são muito facilitadoras. É preciso haver seguros, é preciso haver depois responsabilidade se acontece alguma coisa a uma pessoa que esteja a utilizar e, portanto, é um trabalho que não tem sido muito fácil, mas que tudo faremos e estamos sempre a apoiar as comunidades para utilizarem realmente o nosso pavilhão. Agora, com a Universidade Sénior, penso que também há outra faixa da população que poderá utilizar, estamos a preparar as coisas para isso. Como a gestão não é só nossa, há sempre esta questão das regras que têm de ser seguidas. Eu às vezes facilito as coisas um bocadinho, claro que toda a gente pode usar o pavilhão, não é? Peço é sempre, rezo cá os meus santinhos para não acontecer nada, não é? Porque quando as coisas correm bem, é tudo muito bonito. Mas quando correm mal, estas regras têm de ser feitas. É nessa fase que estamos agora, por exemplo, para a semana que vem vamos reunir com a Viver Santarém para ver se conseguimos desbloquear mais a população. Mas a população também tem que se perceber e gostamos de passar a mensagem que o pavilhão foi há muito desejado. E, portanto, por todos, e que os que agora o querem utilizar eram os miúdos que se manifestavam e que eu tenho um cartaz lá na entrada para eles se verem o que eles eram quando eram pequeninos e que se manifestavam à porta da escola. Portanto, tenho todo o gosto em que seja mais rentabilizado fora das horas letivas. Professora Helena Vieira, vamos caminhando para o final desta nossa conversa. Gostava também de tocar num outro ponto. Todos nós recordamos os momentos que vivemos e foram duros durante a pandemia Covid-19, os problemas que ela trouxe à vida de todos, nomeadamente ao nível das medidas que as escolas, principalmente as escolas, não só, mas principalmente tiveram que implementar. Seguramente também para si, acredito que foram momentos muito difíceis, complicados de gerir. No entanto, e como se sabe, parece que cada vez mais estão a aumentar os casos de Covid-19, inclusivamente sempre com uma ou outra nova variante, a última até parece inclusivamente mais infecciosa. A pergunta que lhe coloco é esta. Neste momento, a escassos dias do início do ano letivo, tem alguma indicação da Direção-Geral de Saúde para algum problema que possa eventualmente surgir?
Temos um plano de contingência que é o mesmo. Da Delegação de Saúde, da Direção-Geral de Saúde, não, até porque ainda estamos muito naquela fase de o Covid, a situação de Covid já não é impeditivo de se frequentar o local de trabalho. Claro que temos todas as medidas tomadas a nível de desinfecção, de espaços, a nível de máscaras, temos uma grande quantidade de máscaras, mas também estou um bocadinho apreensiva, porque todos os dias ouvimos e sabemos de pessoas que estão agora a passar novamente por esta fase. Contudo, eu sou muito a favor... sou muito a favor porque vejo o que acontece, não é? Da vacinação, independentemente de todas as discussões que possam surgir, e tenho tido a noção que os casos que têm aparecido não têm sido tão graves como os de início, os iniciais em que não tínhamos qualquer defesa. Agora, à escola, vamos continuar com as mesmas medidas, portanto, uma sala por turma, não haver misturas, haver diferenciação nos espaços de almoços e nos espaços de recreio o máximo possível, mas são aquelas medidas de prevenção só que nós estamos a fazer, porque a nível da saúde não temos qualquer indicação, nem recebemos qualquer indicação para termos algum cuidado específico. Muito bem, vamos entrar então de uma forma perfeitamente normal também nesse capítulo. Professora Helena Vieira, mesmo para finalizar, vou só aqui mostrar nesta altura a esmagadora maioria, se não toda, todos os encarregados de educação já têm este mapa. Portanto, temos aqui, não sei se nos quer falar só um bocadinho dele, que é agora para os próximos dias. Sim, temos um desfazamento. O que temos na realidade, eu peço às pessoas para consultar, estamos a informar também através dos diretores de turma que já estão colocados e começam agora a informar os pais. Temos aqui um desfazamento entre algumas atividades e alguns dias, pela característica de cada um. Temos, por exemplo, no dia 12, o pré-escolar e o primeiro ciclo, porque são momentos em que os pais precisam de saber muitas informações, os professores precisam de lhes dar, portanto, têm de ser reuniões anteriores ao início. No dia 13, todos começamos oficialmente, mas, dada a dimensão do agrupamento, eu também gosto de estar presente nas escolas e gosto que todos se sintam apoiados. Portanto, fazemos sempre aqui uma distinção entre as manhãs para um lado do agrupamento, as tardes para o outro lado, para o lado de Pernes. Depois temos uma equipa que já está a trabalhar desde julho, os que ficaram, integrando agora os novos elementos, para fazer a recepção aos alunos nos vários estabelecimentos de ensino. Mostramos logo um bocadinho dos projetos, vamos estando com os pais e com as famílias, e daí a ver, todos começam no dia 13, ou aliás, o agrupamento começa no dia 13, mas alguns virão mais no dia 14, outros virão no dia 13, para haver esta presença da direção, que acho que é muito importante e que eu gostaria muito de estar presente com todos. Muito bem, professora Maria Helena Vieira, estamos a finalizar então esta nossa conversa. Muito obrigado por estar com os leitores e também telespectadores do Portal de Alcanedo. Desejar-lhe as maiores felicidades para si, tanto a nível profissional como pessoal, e obviamente continuação de um bom trabalho e que seja um bom ano letivo para todos, sem exceção. Todos desejamos. Agradeço muito a vossa atenção. Agradeço muito realmente estarem sempre presentes na nossa vida. Nós não temos tempo de falar de tudo, mas ao longo do ano o Portal de Alcanedo, desde a divulgação dos nossos projetos, está sempre presente. E, portanto, eu é que tenho que agradecer, não faço mais do que a minha obrigação, portanto, é um meio de chegar às famílias, é isso que eu quero. É comunicar, é estar com as famílias, é estarmos todos próximos, porque por muitos meios que haja, a comunicação humana e a proximidade é muito mais fácil através de vocês do que um comunicado, umas coisas escritas que eu vou mandando ao longo do ano. Portanto, eu é que agradeço o vosso interesse em disponibilizarem este momento ao agrupamento. Obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada. Boa tarde.